Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. You're okay with him. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar bem informado. Em São Paulo, o relógio marca 17 horas e 10 minutos e os termômetros marcam 25 graus. Eu sou Gila Toreira, falando direto da nossa central de jornalismo na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde a partir de agora vamos conferir juntos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital, em Guarulhos, no ABC, no Vale do Paraíba, no Alto Tietê, no Litoral Norte, no Litoral Sul, em todo o interior do estado de São Paulo. Vamos dar uma passada também por Santa Catarina, Bahia e Distrito Federal com os assuntos nacionais e também vamos dar um giro internacional com os nossos correspondentes. Estamos ao vivo pela rádio A Guardiã da Notícia, M560, e em breve no FM 82.3. Também pelas nossas multiplataformas e com imagens aqui pelo nosso canal oficial do YouTube, jornalismo regional com alcance global. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, verão brasileiro e dia do cortador de cana-de-açúcar. Comigo aqui nos estúdios da Guardiã, o Felipe Baldez e a Kathleen Costa. Boa tarde, Kathleen, tudo bem? Boa tarde, Gil. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Download da Notícia, segunda edição. Vamos então aos destaques desta sexta-feira, Kathleen. Vamos lá, Gil. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordena a transferência de Bolsonaro para Papudinha. Governador Tarcísio de Freitas apresenta as novas estruturas náuticas inauguradas em Presidente Epitácio. A abertura do PS do Hospital de Urgência de São Bernardo desafoga e qualifica atendimento nas UPAs. Em Guarulhos, prefeito Lucas Sanches lança mega mutirão com mais de 1.300 vagas de emprego. E ainda neste editorial, teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico, direto da Itália, com as principais notícias nacionais desta sexta-feira, com análises e comentários. A gente vai ter também o jornalista Brian Defende, que fala direto de Portugal com as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. E direto de Brasília, o articulista, consultor e jornalista João Carlos Silva faz sua análise sobre os movimentos políticos no Distrito Federal. Hoje, em nossa sala de entrevistas, Gil, a gente vai receber também o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema, o senhor Hugo Louro e Silva. Também nesta edição teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã, com os jornalistas Francisco Trevisan, do Litoral Norte, e Marcelo Ferreira, direto do ABC. Essas e outras notícias você confere agora, vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta sexta-feira, já está no ar. Download da Notícia. Muito bem, pelo horário de Brasília, agora são 17 horas e 13 minutos. Daqui a pouquinho, Gabriele Tricânico entrará aqui com a gente ao vivo para trazer a sua análise política sobre o cenário das eleições de 2026. Ela tem feito isso durante toda essa semana, dividindo por regiões. Já falamos do ABC, do Litoral Norte, do Alto Tietê, do Vale do Paraíba. Hoje ela traz aí mais um levantamento com a sua análise política e também com os destaques internacionais. Por favor, assim que a Gabi Tricânico estiver conectada, me avisem para que eu possa chamá-la. Já entrou aqui, bom, 17 horas e 13 minutos. Aqui no Brasil, ainda boa tarde. Na Itália, boa noite, Gabi Tricânico. Seja muito bem-vinda ao Download da Notícia, segunda edição desta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Boa noite, Gil. Boa noite a todos vocês que nos acompanham em imagem e som nas multiplataformas. Vale lembrar que todo o nosso conteúdo fica disponível no nosso portal aguardiandanoticia.com.br e é um prazer falar com vocês
vocês que também nos assistem pelo nosso portal. Lá é a nossa porta de entrada para todas as informações. Hoje pela manhã trouxe as informações do noticiário internacional e, conforme prometido nesta semana, eu faria as análises de todas as regiões do cenário político eleitoral que a Guardiã tem cobertura aí no estado de São Paulo. E já dando um spoiler, Gil, na semana que vem vou iniciar Santa Catarina, o estado, e também o estado da Bahia, e depois começo a fazer as análises municipais pelas cidades, né? Então a gente vai falar um pouquinho de cada cidade, porque teve muita gente que reclamou, que não apareceu aí na minha análise. Eu falei, gente, calma, tá só começando, hoje ainda é dia 16 de janeiro. E vamos fazer análise também na semana que vem do DF, né? Lá no DF, que também tá pegando fogo lá em relação ao Banco Master, ao governador Ibanez, a vice, a Celina Leão, então vai ter muita informação. Mas olha, sexta-feira tá todo mundo já com aquele espírito, né, de vamos para o final de semana, quero chegar muito bem informado no final de semana. Então, para cravar e fechar com chave de ouro, preparei essa análise para falar da capital, mas assim, Gil, nossa cidade aí, ela é muito grande. Então, teremos muitos candidatos, então eu vou precisar montar uma outra análise depois para falar dos players com força em São Paulo. De quem que eu vou falar hoje? Eu vou falar da cidade de São Paulo, mas dos secretários que vão deixar o governo Ricardo Nunes para disputar as eleições. Dos 35 secretários, 9 disputarão as eleições agora em 2026, um cargo ou para deputado estadual ou para deputado federal. E além disso, né, que aí não faz parte da Prefeitura de São Paulo, mas os vereadores também que devem disputar, e aí tem uma movimentação na Câmara Municipal, enfim. São Paulo é gigante demais. E vamos começar falando, então, sobre a Prefeitura de São Paulo, que já entrou, né, nesse modo eleitoral, pelo menos dos 35 secretários, 9, eu já tinha dito, que vão deixar os seus cargos até o finalzinho de março, início de abril, obedecendo o prazo de descompatibilização previsto na legislação eleitoral. Esse movimento representa 1/4 do secretariado do prefeito Nunes e é algo raro que revela duas coisas importantes. A primeira, de um lado, um impacto na engrenagem administrativa aí do município, e do outro, um uso estratégico da máquina pública e política como a capital, né, e a plataforma de projeção às candidaturas estaduais e federais. Você concorda comigo, Gil? Perfeitamente, Gabi. Inclusive, quando você fala essa questão de secretários que têm que largar a sua pasta para concorrer, muitos acabam não conseguindo e não conseguem voltar e criam um problema para o prefeito, que tem um acordo, a gente sabe disso, as secretarias são ocupadas por pessoas de confiança, pessoas que trabalharam na campanha, que ajudaram bastante, enfim, é um problema quem tiver que voltar, né? A gente cria um problema agora na saída e cria um outro na volta, né? Tivemos um fato até curioso aqui, o então deputado federal, o Coronel Telhada, que era deputado federal suplente, quando ele perdeu o cargo, ele teve que ser colocado aqui, arrumaram para ele a subprefeitura da Lapa, para que ele pudesse ocupar. Eu lembro! Lembra? Tiveram que fazer um remanejamento, tiraram o Camilo da Sé, o Coronel Camilo da Sé, colocaram outro coronel, fizeram todo um remanejamento para poder colocar, para alocar, então, o atual... Para acomodar, né, os parceiros eleitorais. Mais direta, vai. Olha, essa lista, Gil. Essa lista mostra claramente, né, o peso político dos secretários. Temos 4 ex-prefeitos. Vamos começar pelo ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, secretário de Segurança. Coloca ele aí na tela, que está sempre aí com a gente, trazendo as informações. Aliás, já começou a falar do carnaval hoje. Fez uma reunião com todo o comando da GCM para falar do Carnaval de Rua em São Paulo, que já deve começar. E na tela, olha, inclusive a foto muito bem colocada aí dentro dos estúdios da Guardiã. Parabéns da nossa equipe de edição. Outro nome importante, ex-prefeito de Osasco, Rogério Lins, do Partido Podemos. Ele é o secretário de Esportes. Tá aí o Rodrigo Achiuchi, ex-prefeito de Suzano, do PL, secretário do Verde e do Meio Ambiente. E o Luiz Fernando, ex-prefeito de Jundiaí,
que é um secretário que fica meio escondido aí, mexe mais nos bastidores, mas também está afiliado ao PL. Outros 4 são parlamentares com mandatos que deixam temporariamente o Executivo Municipal para retornar às casas legislativas e disputarem a reeleição nos novos cargos. A lista mostra, gente, pode voltar aqui para mim, claramente que São Paulo virou um trampolim eleitoral. Ex-prefeitos, que eu já havia dito, Orlando Morando, o Rodrigo Axuxi, o Rogério Lins, o Luiz Fernando, ocuparam pastas estratégicas, ocupam ainda, né, essas pastas, e agora se posicionam nesse tabuleiro de 2026, especialmente nas disputas proporcionais. E há também um recorte político interessante de partidos como o próprio partido do prefeito, o MDB, o PL, do Valdemar Costa Neto, o boy, mas que tem lá o vice-prefeito, né, o Coronel Melo, o Republicanos, que tem 2 secretários que são deputados federais, o Podemos e União Brasil, que concentram a maioria dos nomes com evidência aí na gestão do prefeito Ricardo Nunes, né? É um guarda-chuva partidário, Gil, de centro, de direita, costurando muitas alianças, né, que vão além da capital e para as nossas divisas aí. São Paulo é um país, né? Outro ponto relevante, né, no discurso do prefeito Ricardo Nunes, que tenta aí transformar essa debandada num ativo político, porque a gente sabe também que existia a possibilidade, né, caso o Tarcísio, aí a gente volta de novo na análise da semana, se o Tarcísio vá para uma possível disputa eleitoral, a presidência, era desejo do grupo do Ricardo Nunes e legítimo, né, como prefeito da maior capital da América Latina, ele se colocar aí nessa disputa. Então, portanto, na prática, a cidade entra num período de troca intensa de comando, exigindo uma recomposição rápida para evitar a perca também do ritmo administrativo, porque a eleição ela é estadual, é no país, não é no município. No município a gente já passou no retrasado. E, por fim, não integrando oficialmente, né, a conta dos secretários, a gente tem um procurador do município, eu falei dele ontem na minha análise do Vale do Paraíba, que é o ex-prefeito lá de Jacareí, o Isaías Santana, que também deixa para disputar as eleições como deputado. Ele reforça a leitura da gestão municipal, que se tornou um polo de articulação eleitoral para lideranças regionais que miram novos voos. O que está em jogo agora não é apenas a eleição de outubro, mas o desenho político de São Paulo e do estado para os próximos anos. Então, portanto, vou pedir para colocar agora aí na tela. Já colocamos os ex-prefeitos, né? Já falamos aí da descompatibilização. Vamos falar agora dos parlamentares com mandato, que é o Rui Costa, o Rui, que é secretário de turismo, é do Republicanos, e também o Milton Vieira. Tem eles aí para a gente jogar na tela. O Rui, secretário de turismo, ligado ao Republicanos, está deixando o seu cargo. Esse aí é o Milton, que também, né, deixa aí o seu cargo de secretário para voltar lá para Brasília. Alexandre Leite, deputado federal licenciado, filho do ex-presidente da Câmara, Milton Leite, o cara mais forte que existe aí em São Paulo, que tem um poder de articulação muito forte, colocou o filho aí na secretaria, agora ele volta para o mandato para disputar aí a sua reeleição. Agora, dentro da gestão do prefeito Ricardo Nunes, a gente tem também o Henrico Mizasi. Tem o Henrico aí para a gente colocar, o Mizasi? Coloca ele na tela. Hoje ele é o secretário da Casa Civil. Ele também já foi deputado, deve disputar as eleições, tá? É um braço direito do prefeito Ricardo Nunes. E, além dele, a gente tem também o Sidney Cruz, que é secretário de habitação do município, é vereador licenciado e é uma grande aposta da gestão do prefeito Ricardo Nunes. Ficou faltando aqui nessa nossa análise, e eu acho justo a gente colocar, não sei se vai ter foto dela rapidamente aí, a primeira-dama, a Regina Nunes, porque a Regina está sendo cotada para disputar como deputada estadual. Será que a gente vai ter uma dobrada aí do Sidney com a Regina, com a primeira-dama? A gente não sabe, porque ora ela se comporta como candidata, ora fica um pouquinho mais
tímida. Então a gente ainda não sabe, mas o bastidor corre que ela já está aí organizando uma pré-campanha para disputar as eleições como deputada estadual. Então, portanto, Gil, esse é o cenário, como é que vai ficar aqui na capital. A gestão do prefeito Ricardo Nunes vai mudar completamente. Agora, uma curiosidade nossa quem ocuparão essas pastas? Quem ficará no lugar de Orlando Morando, de Rogério Lins, de Rodrigo Achiuchi? Existem acordos partidários, virão novas pessoas, os secretários executivos, os adjuntos, né, assumirão essas pastas. Tudo isso fica aquele ponto de interrogação. E para a semana que vem, vou preparar para vocês como é que vai ficar o xadrez lá na Câmara Municipal, porque aí vem um monte de suplente que assume mandato, que não assume ou não, com acordo ou não, mas de vereadores que vão disputar uma vaga tanto na Lesp quanto lá no Congresso Federal. Então, a eleição na capital ela é gigante, não dá para falar tudo numa análise só desse cenário que hoje eu trouxe para vocês, como é que vai ficar o governo do prefeito Ricardo Nunes com essa debandada de secretários saindo para disputar as eleições agora em 2026, Gil. Vamos lá, então tentar fazer um resumo rápido. A gente sabe, né, Gabi, que esses ex-prefeitos que ocupam hoje essas secretarias é porque existia uma lacuna quando eles saíram de suas prefeituras, a maioria reeleitos, quer dizer, eles já haviam ficado 8 anos em suas cidades e teriam aí 2 anos para esperar para poder concorrer a outros cargos. E aí o que acontece com os partidos? Dentro daquele guarda-chuva que você falou partidário, esses ex-prefeitos tiveram que ser encaixados nessas secretarias para que eles continuassem atuantes até este momento que nós estamos vivendo hoje. Isso é comum na política, você entende muito mais do que eu. Vai ser difícil, como a gente falou depois, fazer essa recolocação. Me chama a atenção, uma questão que você levantou hoje, acompanhando Cidade Dentro da Cidade, você estava participando com o Maurício e tudo mais, vocês destacaram que hoje foi um dia de primeiras damas e ex-primeira dama ficar em destaque, né? A Michele, a Regina aqui de São Paulo, a Cristiane do Estado, quer dizer, elas tomaram conta das manchetes, mas esse é um assunto paralelo, mas que vem agora à tona novamente, porque tanto a Regina como a Cristiane agora começam a despontar também nesse cenário político com uma força maior. Nunca uma primeira-dama teve tanta força como nos últimos anos, né, Gabi? E daqui a pouquinho a gente vai ter mais nomes aparecendo aí. Mas o destaque fica mesmo para os ex-prefeitos. Olha, Gil, as primeiras-damas têm cada vez mais tomado espaço porque voltou aquela era de primeiras-damas ativas politicamente. E acabou aquela história de que primeira-dama é só para fazer trabalho social e cuidar do fundo social. Não, as primeiras-damas estão aí engajadas politicamente, fazem seu trabalho social, mas estão participando da política. E a gente tem aí 2 grandes exemplos, ou 3, da Ana Carolina Serra, que foi primeira-dama de Santo André e hoje é uma deputada excelente, ajuda muito a região do Grande ABC. A gente tem a Carla Morando, que foi primeira-dama de São Bernardo do Campo e agora é uma brilhante deputada, também ajuda muito lá a região. E a Maria Lúcia Amari, que também foi primeira-dama e que é uma deputada também que faz um trabalho muito representativo ali na sua região. E haja vista com todo esse panorama, a primeira-dama lá de Arujá, a Clau Camargo, está sendo cacifada e muito bem cotada lá no Alto Tietê. Ela é pré-candidata a deputada estadual pelo PSD e é a única mulher ali da região e a única primeira-dama. Então, assim, e a Clau é advogada, experimentada. Então, acabou aquela história de que primeira-dama servia só para cuidar do fundo social. Não existe mais isso. A mulherada está dando um show, está trabalhando, tem se posicionado e falado de política muito melhor que muito homem parlamentar, que como mandatário que tem por aí, Gil. Deixar essa questão das primeiras damas, você era muito jovem, talvez até nem nascida, mas essa história era quente. Por exemplo, na época do Figueiredo, a dona Dulce Figueiredo, nos bastidores, ela atuava muito no general, falando para ele o que podia e o que não podia. E a dona Risoleta, do Tancredo Neves, que diante de todo aquele cenário, depois ela teve uma participação política grande, até por conta da ascensão do neto
né, que também teve, até hoje, tem uma relação política muito grande. Dona Risoleta não está mais aqui, mas enquanto estava, o neto pediu os conselhos para a avó, porque tinham realmente atuações fantásticas. Criou-se uma lacuna, depois, diante dos outros governos. No caso do Fernando Henrique, o FHC, a esposa dele, me fugiu o nome, daqui a pouquinho vem o nome dela para mim aqui, também tinha um papel atuante, mas depois parou. E aí sim veio, até a Janja está se destacando. Ruth Cardoso, muito bem lembrado, obrigado, Felipe. A dona Ruth Cardoso, e agora a Janja também tem se destacado dentro dos seus limites e da sua forma também. Mas é isso, Gabi, esse cenário muito bem desenhado. Olha, eu não esperava, é muito secretário, né? 9 secretários vão deixar. Isso aí é um desfalque grande para um time, hein? É quase tirar o time inteiro de campo. Eu quero ver como é que vai ficar a Smart Sampa, que conseguiu pegar até a irmã do prefeito. Olha como esse trabalho tá bom. E vai tirar justamente o secretário que armou tudo isso. Também é um assunto que a gente fala depois aí sobre a irmã do prefeito Ricardo, que foi identificada pelo Smart Sampa. Pasta do Orlando Morando. Gil, eu vou colocar uma pimentinha aí nesse angu. Será que não foi tudo de caso pensado trazer esse monte de pré-candidato a deputado já pensando numa possibilidade de ser candidato ao governo do estado de São Paulo? Então, Gabi, quando você vai falando, eu vou fazendo o desenho e vou ligando, como se fosse sabe aquele quadro da Polícia Federal quando vai ligando os bandidos? Não é o caso, mas vai ligando o fato e o acusado. Eu faço isso nas minhas reportagens investigativas, coloco tudo na parede com foto e vou ligando os pontinhos. A sua análise eu faço desse jeito, eu vou colocando os nomes e vou ligando. Eles ligaram todos, virou uma teia de aranha nessa sua análise que você fez agora. Tá tudo muito bem amarrado. Só que nós estamos falando em 9 de 35 e das 9 mais as principais pastas. Porque no caso do Orlando, por exemplo... cidades, Gil, estratégicas na grande São Paulo, viu? Exatamente, que já saíram estrategicamente para não ficarem ao esquecimento durante esses 2 anos, para que ficassem na ativa, foi entregue pastas importantes e eles estão dando conta. No caso do Orlando Morando, é o que você falou, não pode demorar. Vai ter que encontrar um secretário à altura e rápido, porque você não pode deixar, por exemplo, a segurança na mão de qualquer um, ou também um despreparado, ou ainda demorar um tempo para colocar. Então ele tem que ter 9 nomes já aqui, ó, na manga, para não perder tempo. Já deve ter, viu, Gil? Conhecendo um pouquinho a gestão do prefeito Ricardo Nunes e como ele pensa, eu acredito que ele já deve estar com tudo isso montado. São Paulo não é para amadores, a cidade é muito grande, não se governa sozinho, política se faz em grupo e, como você pode observar, são vários partidos que fazem essa composição na gestão do prefeito Ricardo Nunes, aliado à Câmara Municipal. Então, eu acredito que esse desenho já deve estar todo feito, todo pronto. É só a gente aguardar mesmo os prazos e aí a gente anunciar aqui para vocês em primeira mão. Quem sabe a gente consegue um furo de reportagem, né? Sempre consegue. A equipe de jornalismo da Guardiã, comandada por você, é fantástica. Quando menos se espera. Você me surpreende quando você pede para colocar alguma coisa no download e não encontro a fonte, porque a fonte foi secreta para você e eu demoro pelo menos mais umas 2 horas para receber alguma coisa. Então, com certeza, esse furo já é nosso, sim. 17h32. Para onde vamos, Gabi? Vamos colocar então na tela aí o vídeo da imagem do presidente Lula com a presidente da União Europeia. Hoje lá no Rio de Janeiro aconteceu a assinatura desse pré-acordo, esse tratado há 25 anos, né, que se aguardava para sair finalmente com o voto decisivo aqui da Itália. Hoje saiu, amanhã vai ser assinado de fato lá no Paraguai, mas com a participação do ministro Mauro Vieira, que é das Relações Exteriores, e tem inclusive aí vocês veem aí nas imagens, ele encontra a líder, né, da União Europeia, antes da assinatura desse acordo. E tem também já um discurso do presidente Lula que foi feito lá no Rio de Janeiro, que a gente acompanha agora.
ao criar uma das maiores áreas foram mais de 25 anos de sofrimento e tentativa de um acordo. Amanhã, em Assunção, a União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um produto interno bruto de 22 trilhões de dólares. O acordo, que será assinado amanhã em Assunção, no Paraguai, é bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa e é bom e muito bom, sobretudo, para o mundo democrático e para o multilateralismo. Então, finalmente, né, Gil? Vai ser o maior acordo do planeta, acordo comercial do planeta. Você não tem ideia como é que vai mudar a configuração dos mercados, tanto na Europa quanto aí no hemisfério sul, na América do Sul, perdão. O objetivo era buscar uma terceira via aí, tanto para os Estados Unidos e a China, né? E esse pacto aí vai gerar atritos aí no setor agrícola europeu e também com as indústrias do Brasil e da Argentina. Vamos aguardar, isso vai ser uma revolução, como você disse, e como disse o presidente Lula, né? Passou do tempo, né? Muito tempo para que isso pudesse acontecer e nós tínhamos realmente que fazer isso. Então foi um grande passo. A gente não pode negar, né, Gabi? Com os altos e baixos que se falam do presidente Lula, a gente sempre reconheceu que ele é um grande articulista, que ele consegue muito bem fazer essas ligações e agora internacionalmente ele também tem se destacado, porque ele avançou nesses projetos que ele tem aí de articulação e acordos e agora internacionalmente também ele está ocupando um espaço bom. Isso é muito bom para o nosso país, é isso que a gente precisa ter em mente e, claro, torcer para que isso continue dando certo. Vamos para mais uma, Gabi? Não, tá, Gil, por hoje é só. Boa sexta-feira para vocês. Aproveitem o final de semana. Eu continuo trabalhando e trago as principais informações para vocês ao longo da programação no final de semana da nossa rádio. E na segunda-feira eu volto ao vivo com vocês. Gabi, sextou, bom final de semana, curta aí um final de semana europeu na Itália, como uma pizza por todos nós aqui. Quantos graus tá aí, Gabi? Tô vendo que você tá bem agasalhada. Menos 5 graus hoje, Gil. Puxa vida, aqui tá 27. Olha que diferença. Nós estamos que aí... contraste. Que 30 graus de diferença entre a gente aqui. Mas é isso, curta esse final de semana. Bom trabalho, porque eu sei que você não para. E segunda-feira você já está de volta. Amanhã nos plantões, evidentemente. E segunda-feira já, logo no download de primeira edição, você volta aí com mais uma análise. E te espero no segunda edição com mais uma análise, que o meu caderninho está ficando fantástico. O dia que eu vender esse caderninho com essas informações, elas vão valer ouro. Eu vou vender ainda esse ano. Tá aqui o caderninho com todas as suas análises, Gabi Tricânico. Obrigado, querida. Beijo. Até segunda-feira. Bom final de semana. Obrigada. Bom jornal para vocês. Até mais. Obrigado. 17h37 é o que marca o relógio aqui na Avenida Paulista. E já que a gente está nesse cenário internacional, inclusive falamos do Brian, vamos então acionar o Brian Defende, que está lá em Portugal, e traz aí todas as informações que movimentaram essa sexta-feira no cenário internacional. Muito boa tarde, Brian Defende, seja bem-vindo ao Download da Notícia, segunda edição. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Download da Notícia, segunda edição, aqui diretamente de Portugal para vocês, trazendo as principais notícias do mundo. E, Gil, vamos começar porque hoje o dia está recheado de notícias aí para você, nosso ouvinte, ou você, nosso internauta que está acompanhando a gente aqui ao vivo e agora. E, Gil, já começando com a primeira notícia, 6 países da União Europeia que fazem parte da OTAN, tá, do acordo da OTAN, enviaram militares para a Groenlândia. Esses países são o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Noruega, a Holanda e a Suécia. Esses países decidiram fazer esse envio das tropas após intensificarem aí, os Estados Unidos intensificarem as suas falas em futuras ações aí para anexar a Groenlândia como um território americano. Segundo informações, o presidente Emmanuel Macron informou aí que apoia essa decisão, já reforçou as suas tropas militares aí e já enviou suas tropas para a Groenlândia e que vai já na próxima semana, no próximo mês, fazer aí uma nova embaixada no território, nessa ilha da Groenlândia, que vale ressaltar é a maior ilha do mundo aí e é rica em minérios, na qual os Estados Unidos também têm seus interesses pessoais.
A Rússia, pela pessoa do Vladimir Putin, já foi contra isso, essa medida dos países que fazem parte da OTAN, que segundo o presidente Vladimir Putin, isso seria uma mobilização militar acelerada com objetivos aí de conter a Rússia e promover uma agenda anti-russa e chinesa. Então o presidente russo aí, Vladimir Putin, foi contra. Vale ressaltar que ele também informou que nem a Rússia e nem a China emitiram algum comunicado ou alguma nota ou informando que há interesses em anexar ou tomar a Groenlândia. Essa fala vem após o presidente Donald Trump dizer que se os Estados Unidos não conseguir tomar aí a Groenlândia, a Rússia ou a China irá fazer esse papel aí, sendo pior para a região. Outra informação também, Gil, que nós vamos destacar, é que a primeira-ministra do Japão, a Sanae Takaichi, ela está planejando aí pela próxima semana dissolver o parlamento japonês para tentar aí convocar uma nova eleição para o mês de fevereiro. Isso porque a primeira-ministra ela já vem tomando bastante notoriedade aí pelo seu governo, por ser também a favor das políticas que são compactuadas com o governo americano de Donald Trump. Então ela vem tomando bastante notoriedade aí nos últimos dias e nos últimos meses como primeira-ministra. Então ela tá estudando dissolver o parlamento para quê? Para ver se ela consegue uma base maior, para assim ela conseguir ter um parlamento maior e conseguir aprovar suas leis, conseguir aí ter uma ampla vantagem no parlamento e assim ser mais fácil tomar futuras decisões para o Japão. Essa decisão dela ainda está sendo estudada e deve ser tomada aí, ter um veredito final no próximo dia 23, no caso, para saber se de fato ela vai ou não dissolver o parlamento japonês e tentar assim uma nova base, uma maior base de alianças para o Japão. Outra informação também é que o ex-presidente, né, da Coreia do Sul, o Yoon Suk-yeol, ele foi condenado nesta sexta-feira, né, no dia de hoje, a 5 anos de prisão. Isso porque no ano passado ele teve uma tentativa fracassada de impor a lei aí, marcial na Coreia do Sul, ou seja, colocaram uma lei militar, né, um golpe militar na região da Coreia do Sul. Mas foi um fracasso, não conseguiu tomar aí essa decisão, não conseguiu impor isso para o país e assim ele foi preso posteriormente e desde de julho do ano passado ele está preso e agora ele foi condenado a 5 anos. Vale destacar que esses 5 anos não é o tempo que a justiça pediu aí, né, para quem entrou com o pedido, não é o tempo que eles pediram para 10 anos, mas a justiça acatou apenas 5 anos de prisão. Isso porque esse é um dos 8 processos que ele está respondendo aí. Esse é o primeiro, ainda tem 7 processos a serem julgados aí, aonde essa pena vai aumentar e deve começar aí já pelas próximas horas começar a cumprir essa pena de 5 anos, mas ainda tem mais pelos próximos dias. Outra informação também aqui da Europa é que a Ucrânia informou na última quarta-feira que cerca de 200 mil soldados estão desaparecidos, Gil. Isso porque, segundo a Ucrânia, você pode pensar assim, ele deve ter morrido na guerra. Não. Segundo a Ucrânia, cerca de 200 mil soldados abandonaram os seus postos para não combaterem a guerra. Essa informação foi dada aí pelo ministro da Defesa ucraniano e, segundo ele, cerca de 2 milhões de ucranianos estão sendo procurados para trabalhar aí, né, no serviço militar. Isso porque eles não se alistaram, ou seja, houve a convocação e cerca de 2 milhões de ucranianos não apareceram aí para exercer a sua função na guerra contra a Rússia, que já passa aí há mais de 2 anos. Agora falando aqui de Portugal, uma informação muito triste. Uma mulher, Gil, ela deu entrada num hospital sentindo fortes dores nas costas e aí ela demorou para ser atendida, foi no banheiro e ali ela expeliu um feto. Só que esse feto, Gil, ele foi expelido e ele estava morto. E aí você vai falar, poxa, que triste a notícia, né? Só que aí vem o pior. Essa mulher, Gil, quando ela expeliu, cortou o cordão umbilical e tentou descartar o feto pela privada. Essa notícia pegou todos de surpresa. Isso aconteceu na CUF do Tejo, é um hospital que fica próximo à Torre de Belém. É uma região muito conhecida aqui em Portugal, bastante turística, né? Fica quase em frente mesmo à Torre de Belém. Então, após essa situação, a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública de Portugal, foi chamada aí para tentar saber, para dar as tratativas após encontrarem o feto. A mulher
simplesmente foi embora do hospital, não recebeu os cuidados e a polícia agora está tentando encontrar ela para dar iniciativa aí às investigações para saber por que essa mulher acabou expelindo esse feto aí e por que ela tomou essa decisão de fazer o descarte pela privada e sair do hospital sem nenhuma justificativa, né? Vale ressaltar que ela estava acompanhada do acompanhante, no caso, né, possível marido dela aí, e a polícia vai começar essas investigações para saber o porquê que essa mulher tomou essa decisão. Outra informação para você que é turista, que está vindo para cá, para a Europa, a França aumentou aí em cerca de 45% o bilhete para você entrar no Museu do Louvre. Então você que é turista, que está aqui na Europa ou vai vir para a Europa, prepare o bolso, porque o aumento é cerca de R$63 a mais aí que você vai ter que desembolsar. Isso porque, segundo a França, esse aumento só é válido para imigrantes que não fazem parte do espaço Schengen, são aqueles que vêm fora da União Europeia, brasileiros, africanos, americanos, enfim, todos que não fazem parte da Europa vão pagar essa tarifa aí que chega em torno aí dos 32 euros, cerca de R$200 aí. Então é um aumento que vai mexer no bolso do brasileiro e que deve aí dar uma mexidinha um pouquinho a mais, viu, Gil? E você que vai vir para cá, brasileiro, prepara o bolso que vai ficar mais caro, viu? Então turistar aqui pela Europa cada dia mais está ficando mais difícil e mais caro. Pela manhã, a Fabi trouxe no nosso jornal uma dica que toda primeira sexta-feira do mês é gratuito a entrada no Museu do Louvre. Então fica essa dica. Planeja bem para você vir entre o final e o começo do mês aí, para você não precisar pagar caro e nem precisar pagar para entrar no Museu do Louvre. E a última informação é daqui de Portugal, que os portugueses vão à urna agora nesse fim de semana para escolher aí o presidente que vai tomar conta aí do país pelos próximos 5 anos. E aí, Gil, entra a questão. Cerca de 10 candidatos estão concorrendo à presidência da República. Quem está com uma leve vantagem é o candidato da direita, André Ventura. Ele que é simpatizante e amigo pessoal do Bolsonaro e da família Bolsonaro também, né? Já entrou em lives com o ex-presidente, que agora se encontra preso no Brasil e condenado aí a 27 anos de prisão. E também, em segundo lugar, está o candidato do PS. O PS, que é um partido de esquerda que tomou conta pelo país aqui de Portugal por muitos e muitos anos, também como parlamento, e teve uma derrota no último ano aí para o partido de direita, o PSD. Os eleitores que estão aí, que podem, no caso, estarem participando das eleições aqui de Portugal, são aqueles que são cidadãos portugueses ou pessoas imigrantes que têm acordo, né? No caso, como nós falamos aqui, tem o Estatuto de Igualdade que permite você votar aqui em Portugal. Vale ressaltar que o voto aqui não é obrigatório, o voto é feito impresso, tá? E caso você tenha alguma mobilidade, uma dificuldade de se locomover até o local no dia, você pode estar votando aí 20 dias antes com o voto antecipado. Gil, essas são as informações aqui de Portugal, da Europa e do mundo para vocês que acompanham o Download da Notícia, segunda edição. Desejo para você um bom fim de semana e para todos aqueles que estão nos acompanhando agora, e eu volto na próxima semana com mais informações para vocês. Eu sou Brian Defende, correspondente da Europa para Guardiã da Notícia, o Download da Notícia, segunda edição. Até lá. Tudo bem, às 17 horas e 47 minutos, vamos encerrar então o nosso bloco internacional. A Gabi Tricânico, durante a sua entrada aqui direto da Itália, citou a questão do presidente Lula e essa coisa da Mercosul e a União Europeia. Muito bem, o Mercosul e a União Europeia vão assinar um acordo neste sábado, conforme foi dito pela Gabi Tricânico, lá em Assunção, que criará aí uma das maiores zonas livres de comércio do mundo, com o objetivo declarado de buscar uma terceira via aí para os Estados Unidos e também a China. Mas o mercado e esse pacto gera aí atritos no setor agrícola europeu com as indústrias do Brasil e também da Argentina. Com imagens da AFP, vamos então a este vídeo que mostra um pouco mais sobre esse assunto do Mercosul e a União Europeia, que estão prontos para assinar acordo em busca da terceira via. Na tela do Download. O Mercosul e a União Europeia vão assinar um acordo neste sábado em Assunção que criará uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. O objetivo declarado é buscar uma terceira via para os Estados Unidos e a China. Juntos, os dois blocos representam 30% do PIB global e abrangem mais de 700 milhões de consumidores.
A Comissão Europeia negocia o acordo com Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, membros fundadores do Mercosul desde 1999. Bruxelas aprovou o acordo na última sexta-feira. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja para o Rio de Janeiro nesta sexta com Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, antes de seguir para a Assunção. No sábado, no Paraguai, faremos história. Vamos assinar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul após 25 anos de negociações. Mas a assinatura está sendo contestada por agricultores e pecuaristas europeus que se mobilizam em protestos contra o pacto. O setor agrícola europeu está em desacordo com os industriais do Brasil e da Argentina. A cerimônia de assinatura começa no sábado ao meio-dia no horário local, na capital paraguaia, que assumiu a presidência rotativa do bloco em dezembro. O presidente anfitrião Santiago Penha e seu homólogo uruguaio Yamandu Orsi vão participar e o argentino Javier Milei também é esperado. Lula, que desempenhou um papel crucial no avanço do tratado, não vai comparecer à reunião. Muito bem, acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal A Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado sobre essas e tantas outras notícias. Como a Gabi Tricânico disse, lá nós temos as notícias divididas por categorias e por regiões. E também os cortes com as entrevistas, com as reportagens especiais e muito mais. aguardiandanoticia.com. Agora são 17 horas e 50 minutos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos em instantes com a segunda parte do download da notícia, segunda edição, aqui pela Rádio A Guardiã AM 560 e em breve no FM 82.3. Na volta, a nossa sala de entrevistas com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema, o senhor Hugo Louro e Silva, para falar aí sobre habitação e desenvolvimento urbano. Coisa rápida e a gente já volta. Música e informação na palma da sua mão. Pelo horário de Brasília, agora são 17 horas e 55 minutos. Sexta-feira, 16 de janeiro de 2016, estamos de volta com o download da notícia segunda edição, aqui pela Guardiã da Notícia AM 560, em breve no FM 82.3. Lembrando que estamos com imagens pelo nosso canal oficial do YouTube. Em nossa sala de entrevistas, agora recebemos o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema, o senhor Hugo Louro e Silva. Muito boa tarde, seja bem-vindo, secretário. É um prazer tê-lo aqui. De antemão, muito obrigado pelo prestígio e pela disposição de vir até aqui em São Paulo, saindo de Diadema, numa sexta-feira, com trânsito e com temporal para cair. Obrigado, viu? Um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Gil, pelo convite, a rádio. Espero que eu possa ajudar aí. E de antemão, feliz aniversário atrasado. Eu tentei esconder, mas não adiantou, secretário. Vou entregar. Depois que a gente faz... Você é novo, Hugo, mas eu vou te dar uma dica. Depois dos 45, você não conta mais. Você Entendi. Para de falar pros outros. Porque senão fica aquela torcida dos inimigos pra você morrer logo e dos amigos falar, nossa, não parece. Então só cagueta, então, não. Mas já compraram até bolo, depois eu mostro aí. Fizeram até um bolinho pra mim hoje, mas obrigado, secretário. Vamos falar da tua pasta. A secretaria tem como missão estruturar o planejamento urbano da cidade, modernizando a legislação urbana, gerenciar e executar os projetos habitacionais e também de melhoria social, atuar na regularização fundiária dos loteamentos. Mas quando se trata de Diadema, que é uma região extremamente grande, a coisa não deve ser fácil. Vamos falar um pouquinho dessa sua secretaria? Como que é aí cuidar? Recebemos aqui, acho que foi nessa semana, né, Kathleen, o secretário de Educação? Felipe Sigolo, o Felipe Sigolo. E ele, também de Diadema, ele falou que a maior dificuldade da pasta é justamente administrar essa questão do tamanho da cidade e tudo mais. E na sua pasta de habitação, imagina, habitação. É outra pasta que você tem que atender todo mundo. Você não vai deixar o cara na rua. Você tem que resolver o problema. É complexo. Fala da sua pasta. Complexo. Diadema tem um desafio muito grande, né, Gil? Como todo mundo sabe bem. Diadema é a segunda cidade mais densa do Brasil. Então a pasta, apesar de território ser quase o tamanho de uma subprefeitura em São Paulo, ela tem especificidades municipais muito específicas. E ela cresceu não sob o ponto de vista territorial,
porque é uma cidade pequena, mas sobre o ponto de vista de densidade. E todos os problemas que hoje o prefeito Taca, nosso líder, enfrenta em Diadema, e que todos os secretariados, dentro da especificidade de cada pasta, enfrenta, advindo dessa densidade. Da densidade. E, das características urbanísticas que a cidade tem. Porque é uma cidade que, assim, 24% da cidade, um quarto da cidade é área de manancial. Ou seja, como ela é pequena e ela fica na beira da Binlis, da represa, ela tem dificuldades de implantação ambiental, de implantação formal, né, aprovada, etc. Então, quando você tem muita dificuldade de formalização sobre as coisas, você oferece a informalidade, né? Então você tem uma área de irregularidade muito grande lá. Muito grande. Muito e grande. Um alto índice de densidade. E é por isso que, por exemplo, São Paulo, né, com a professora Elizabeth França, ela tem a Secretaria de Licenciamento e aí tem o Sidney Cruz, que é o nosso secretário de Habitação. Em Diadema, a Secretaria de Habitação e de Urbanismo são a mesma. Entendi. Justamente por causa do quão intrínseco esse problema entre o urbanismo, entre o tecido urbano e a habitação, no caso de Diadema. Vamos falar de um assunto delicado que muitas prefeituras, principalmente no interior do estado de São Paulo, passam justamente por essa chegada de pessoas que se estabeleceram num passado e acabaram permanecendo por ali, que é o caso específico de Diadema. A gente teve uma chegada muito grande de pessoas no passado na região que se estabeleceram e que hoje formaram famílias, se estabeleceram profissionalmente e tudo mais. A área irregular que eles ocuparam. Algumas prefeituras acabam regularizando essa situação com a entrega daquelas escrituras, mas assim, existe fundiária, né? Mas assim, tem cidade que entrega 200 de uma vez só. Eu imagino que Diadema também deva ter, não sei se tem o programa, mas também deve ser números assim, cada entrega de 200 para mais, né? Na Secretaria de Habitação, na nossa secretaria, tem 3 departamentos. O de Desenvolvimento Urbano, que é onde tem a legalização de todas as edificações, inclusive as comerciais. O DPH, que é o de Planejamento Habitacional. O Trabalho Social, onde a gente controla os auxílios moradias e toda a questão da assistência social. E tem um outro, que é o de Regularização Fundiária, que é uma pauta muito importante do nosso prefeito Taca. Hoje a gente tem um potencial de regularização fundiária mapeado na casa de 20, 25 mil títulos de pessoas que moram e que têm condições de regularização. Só nesse ano, a nossa secretaria, sobre a gestão do Taca, a gente entregou mais de 300 títulos. É o que eu estou te falando, dessa média de 200 para mais, né? Você está há quanto tempo com o prefeito Taca? Um ano, eu entrei Esse com ele. Agora? Fiz um ano agora. Agora você já veio para o secretariado, novo secretariado dele. Exatamente. É muito pouco tempo, né? Sim. 15 dias. A gente... 15 dias. 1 ano e 15 dias. Né? 1 ano e 15 dias. A gente tem números muito expressivos lá, que advêm da forma como a gente conduz a secretaria, mas principalmente da forma que o nosso prefeito exige que a gente conduza a secretaria, mas também a gente tem, só para interferência positiva, e foi uma grata surpresa, o nível dos funcionários públicos de carreira de Diadema. Que bom! Nós temos arquitetos e assistentes sociais lá, de concursados, que estão lá há ciclos e ciclos, com nível muito alto. Isso é muito bom saber. E que detém saber. o histórico do município e fica muito mais fácil no processo decisório. Você, inclusive, não precisa recorrer aos comissionados, que é sempre um grande problema para as prefeituras. Mas você não precisa de tantos, porque você tem profissionais capacitados dentro das suas pastas. Outro problema recorrente que a gente tem, principalmente no ABC, as cidades são divididas por ruas. Você está numa calçada em Santo André, atravessa a rua, você está em São Bernardo do Campo. Diadema é a mesma coisa. Você tem esse problema habitacional quando você tem, por exemplo, a frente do imóvel para Diadema e as costas para outra cidade do ABC? A gente faz divisa com 2 municípios. A divisa que a gente tem com o município de São Paulo, em alguns ciclos anteriores, foi bem formalizada essa divisa. Sim. Mas a gente ainda tem problemas de limitação municipal com São Bernardo muito importantes. Principalmente na zona sul. Aqui de São Paulo você pegou uma área industrial na divisa. E já em São Bernardo você tem áreas residenciais muito mais ocupadas, né? Então eu acho que esse é um problema. Esse é um problema muito importante. Porque Diadema já foi São Bernardo, né? Então. Diadema era um trecho de São Bernardo. Boa parte das estruturas
originárias de Diadema estão no cartório de São Bernardo e que depois, com a fundação da cidade, foi aberto o cartório de Diadema e começou-se a abrir matrícula. Então, o nosso histórico dos últimos 200 anos ainda está em São Bernardo. Né? Bom, a gente sabe que a questão da habitação é uma questão que sempre foi muito discutida por todos os governos. Eu não gosto de falar direita e esquerda aqui. A nossa norma aqui não existe direita e esquerda. Existe o que é bom para o município, para o estado, para o país, com resultado para o povo, para a população. É isso que a gente pensa. Mas a gente sabe que alguns governos fazem aí diversos programas habitacionais para as pessoas de baixa renda, para que todos tenham a sua sonhada casa própria. Então a gente tem aí ao longo desse tempo Minha Casa Minha Vida, tinha o Casa Verde e Amarelo, assim, cada hora tem... Que mudou de nome. Foi mudando, mas o objetivo do projeto é o mesmo. É dar a oportunidade para quem não tem uma categoria social avastada de grana, para que ele possa ter a sua casa, a sua casinha. Lá nós temos vários programas também, porque o programa, inclusive, é nacional, né? Em percentuais, dentro dessa área tão densa que vocês têm, você tem mais propriedades dentro desses programas ou não? Em função dos problemas orçamentários inerentes do município de Diadema, toda a nossa produção habitacional pública é advinda de parcerias com essas esferas, seja federal, seja estadual. Assim como tem hoje o programa Minha Casa Minha Vida com o governo federal, no qual a gente mantém uma relação muito boa, e hoje tem um programa chamado Periferia Viva, no qual o Diadema é o segundo maior do Brasil. Periferia Viva? Periferia Viva. Legal. É um programa de intervenção em núcleos habitacionais, no caso de Gazuz e Marilene. Esse é só um dos muitos projetos que a gente tem pouco tempo. Mas é o segundo maior do Brasil, 200 milhões de reais para investir nesse segmento. A gente vai começar agora o trabalho social para poder levantar isso, que é do Ministério das Cidades, que é governo federal. E ao mesmo tempo, pelo governo estadual, tem o Casa Paulista, no qual a gente tem uma relação muito boa. Inclusive, a gente já entregou nesse primeiro ano de mandato, o prefeito Taca entregou, que é mérito integral dele, 452 apartamentos de habitação de interesse social em parceria com o governo do estado. Sim. A gente sinalizou agora mais 427 em parceria com o governo federal, e com uma leitura muito semelhante da sua, a gente administra por diademense. Claro. Então, quando existe a possibilidade de fazer parcerias consistentes, independente de política, mas sobre o âmbito administrativo público, para trazer essas unidades para Diadema, a gente traz. Bom, vamos para outro assunto delicado. Claro que a tua relação com o prefeito deve ser boa, porque foi ele que te indicou. A gente brincava aqui antes de você entrar lá. Então, e essa relação é muito boa. Você está com 1 ano e 15 dias à frente da pasta. E 16. Que 16, hoje é 16, é verdade. Eu estou ainda com a data do meu aniversário na cabeça. O Taca é muito generoso com a gente. Qual foi a maior dificuldade e desafio que você encontrou nesse balanço desse primeiro período? Entender Diadema. Eu sou professor convidado do Mackenzie, sou empresário, sou arquiteto urbanista de formação e eu trabalhei os últimos 4 anos no município de São Paulo. Entendi. Como diretor de operações urbanas, depois na Coab fazendo PPP habitacional e tal. Foi lá que ele me conheceu e ele fez um honroso convite. Mas Diadema, o município de Diadema tem problemas muito particulares, desdobrado dessa densidade. E eu acho que entender Diadema foi o maior desafio. Para buscar a solução, você precisava entender o problema. E nesse ponto, eu tenho eu fui agraciado com o secretário adjunto Jean Salles, que é um fruto da terra, a gente fala. Que bom. Diademense, que conhece tudo e que ele, nesse último ano... quase tudo que o Taca fez através da minha gestão foi muito porque ele que levantou, trouxe esse mapeamento para mim, o que eu posso fazer, aonde eu posso fazer, Entendi. Como entrar, porque não é simples intervir em núcleos habitacionais. Imagina, né? Quando você fala em habitação, justamente pelo próximo tópico que eu separei para falar para você. Aqui em São Paulo, teve até intervenção do estado de São Paulo, porque a gente teve aquele problema na favela, no centro aqui de São Paulo, que precisou alocar essas pessoas, tirar aquelas pessoas daquele lugar e tal. E é muito delicado quando a gente não deve falar favela, a gente deve falar comunidade. Quando você chega nessas comunidades, ou para transferi-los, ou principalmente quando aquilo é uma área particular
e você vai lá com aquela ordem de despejo, que você tem que usar força, você está lidando com um ser humano, com família, tem muita criança, muito idoso, tem mulher grávida, tem tudo, tem trabalhador ali. É isso mesmo. Não é porque é uma comunidade que a gente chamava de favela, que não tem... Tem gente que só não tem grana, só isso. Por isso que está lá, porque se ele tivesse dinheiro, óbvio que ele não ia morar numa Ninguém comunidade. mora na favela por esporte. Né? Exatamente, né? Exatamente. É gostoso morar numa casa que não tem água, Exato. não tem esgoto, é uma maravilha. Não é maravilha, a gente sabe disso. O sujeito está lá porque ele precisa, não tem onde ficar. Lá nós temos esses problemas de comunidades. É claro que temos, Gil. É claro que temos. E é muito... É muito difícil. Você tem que fazer envolver um trabalho técnico. Você tem que trazer até outras secretarias para o seu lado, de segurança, a secretaria de meio ambiente, a social, Exato. porque você precisa da assistência social, até da saúde você precisa nesse momento. Você tem uma ideia desse mapeamento de percentual que você tem lá de comunidades? Meu último levantamento tem 289 núcleos em Diadema. Isso é muita coisa. Seria, o que a gente chama de núcleo, seriam as comunidades. Comunidades, seja de espalhadas pequeno porte, seja na cidade. Pulverizadas na cidade, né? Seja em áreas que são de origem pública, que a gente juridicamente tem que dar um tratamento, e os de privado. Aí que é o problema. Que eu não posso intervir. Porque é responsabilidade do privado manter a integridade. Então, na verdade, são duas caixas de ferramentas diferentes, apesar de ser a mesma coisa. Claro. O mesmo problema social, porque quem precisa morar vê a área desocupada, vai lá e mora. Né? É um direito de moradia, claro. Enfim. Mas tem especificidades técnicas que são caixas de ferramentas diferentes para solucionar. O ideal seria que não tivesse essas comunidades, ou pelo menos que todos tivessem uma casa com o mínimo de infraestrutura, água, luz, esgoto, um telhado que não chovesse, aquela estrutura que é o que a gente pretende, que é o que pretende. Debruçar com política habitacional. Que não é fácil e que a população tem que saber, porque não existem recursos suficientes, pela quantidade que você falou, o município, se ele não tiver ajuda do Estado, do governo federal, através de emendas que venham dos vereadores, dos deputados, que os vereadores possam ir buscar junto aos deputados, fica muito difícil. Você não consegue destruir 200 núcleos desses para criar moradias populares do dia para a noite. Você não tem nem lugar para fazer isso. É um problema humanitariamente tão difícil que é difícil você exercer a tecnicidade da plenitude, sabe, Gil? Porque se você for técnico mesmo, você tem que tomar decisões que quase não são humanitárias. Exatamente. Então é uma dicotomia muito importante. Mas a orientação que o nosso prefeito dá é cuidado de ademense. É uma lógica de... não é uma lógica territorialista do tipo, eles invadiram, vamos desinvadir. Não é isso que funciona, porque ele não invadiu, ele escolheu Diadema para morar. Não tenho dúvida. E tirá-lo, esse Diadema é pequeno, tirá-lo da onde ele está, onde eu coloco mais em Diadema, já que Diadema é tão pequeno e está tão ocupado? Então a gente precisa ser desenhado como política habitacional, que é o que a gente lá faz, né? São seres humanos e são famílias que estão lá, que merecem ser tratados com dignidade, não estão lá por opção, estão assim, eu quero ficar. Não, eles estão lá porque eles não têm oportunidade de estar num lugar melhor. É isso aí. Tá? Então a gente sabe, a gente não gosta desses atos em que usam essas pessoas para se aproveitar, massa de manobra para politicamente tentar se promover. A gente não faz isso. Muitas vezes a gente percebe isso, que alguns movimentos fazem toda aquela agitação, usam dessas famílias, que são coitados que estão lá, acham que vão conseguir alguma coisa e só conseguem fazer parte de um barulho. Então a gente sabe que isso é difícil, não é fácil. O tempo passa rápido, tá vendo? Como passou rapidinho, você estava meio apavorado, eu não fiz nenhuma... Tava então, nervoso, Gil, acabou? Tá mais calmo? Tô calmo. Então tá tranquilo. Só fez pergunta fácil. Então, aqui eu guardei a última. A última? Vamos lá. A última. Qual é o maior desafio agora para esse ano de 2026? Qual é a meta? O que você tem em mente? Falar, esse problema eu vou resolver em 2026. Manter a régua alta. Taca subiu muito a régua. Ele fez entregas incríveis, a gente fez entregas incríveis na cidade inteira, e o nosso maior desafio como gestão é manter a qualidade da entrega e o volume de entrega. No último ano, Gil, o nosso departamento gerou mais de 3.700 alvarás. Puxa vida! São mais de 10 por dia corrido.
Corrido, exatamente. E não fui eu sozinho. Foi os funcionários de carreira que a gente revisitou os processos. Isso a gente entregou, a gente gerou mais de 300 títulos de regularização fundiária, a gente entregou mais de 452 chaves já com um ano de gestão, a gente trouxe de recursos, através do governo federal, mais 427, a gente abriu a licitação em parceria com o CDHU também, mais 442 para o mérito integral do prefeito Taca, sempre em parceria com o governo federal e com o governo estadual. Eu acho que o desafio para 2026 é manter o padrão. Porque a régua do nosso prefeito é muito alta, a régua de todos os secretários são muito altas, todos são técnicos. Taca fez questão de colocar técnicos nessas pastas para tomar decisões técnicas. Então, acho que o maior desafio amplo de 2026, que é um desafio não é tranquilo, mas é altamente realizável, é só manter o padrão de trabalho. Esse é o preço que você paga pela competência. Quando você tem que manter e crescer. Lembrando que vocês ainda têm 3 anos, então se essa régua continua subindo, a responsabilidade aumenta. É isso mesmo. E você tem que trabalhar mais. Quantos cooperadores você tem lá na tua secretaria? De cabeça são 124. Puxa vida, ainda tem que administrar. Se eu não me engano, é a terceira maior secretaria do município. Saúde, educação. Geralmente e saúde. E aí tem habitação, né? Mas, se eu não me engano, tá? Além de todas as atribuições que você tem com a pasta, você ainda tem que administrar 120 pessoas que estão ali sob o seu guarda-chuva. Mas são 124 pessoas muito boas. Bom, é mais fácil. Então, um trabalho menos dolorido. O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema, o senhor Hugo Louro e Silva, foi o nosso entrevistado no download da Notícia, segunda edição, desta sexta-feira, 16 de janeiro. E foi um prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio aqui pela nossa rádio, pela nossa equipe. E ter vindo aqui, que é sempre melhor. A Guardiã preza por isso. A gente tem recebido secretários e políticos de altíssimo nível. E isso para nós é um prazer, uma honra. Mais uma vez eu agradeço, em nome de toda a diretoria, a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, querido. Então tá bom. Valeu. Agora são 18 horas e 15 minutos. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em instantes com mais uma parte do download da notícia e vamos continuar com o ABC. O Marcelo já está na ponta da linha, aguardando para fechar aqui a nossa região do ABC. Música e informação na palma da sua mão. Bem, pelo horário de Brasília, 18 horas e 19 minutos. Hoje é sexta-feira, sextou, minha gente, 16 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o download da Notícia, segunda edição, aqui pela Guardiã da Notícia, AM 560, em breve no FM 82.3. Lembrando que nós estamos em todas as nossas multiplataformas e também com imagens pelo nosso canal do YouTube. Estávamos aqui falando sobre o ABC, recebemos o secretário de Desenvolvimento e Habitação de Diadema, o senhor Hugo Louro e Silva, e agora, para fechar a região do ABC, eu tenho uma notícia aqui sobre o hospital lá de São Bernardo e, na sequência, o Marcelo Ferreira vem direto de Mauá com as informações. Olha só, a abertura do pronto-socorro do Hospital de Urgência em 1º de janeiro de 2025, primeiro dia de gestão do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, transformou o atendimento em urgência e emergência do município. Além de atender a demanda espontânea, o hospital presta importante apoio às UPAs, recebendo por meio da regularização os casos mais graves e otimizando os leitos de observação. A medida agilizou o atendimento como um todo, reduzindo a pressão sobre as unidades e, por consequência, qualificando o atendimento. Com a abertura das portas do Hospital de Urgência, foi realizado ao longo de 2025 grande investimento na reestruturação do equipamento, tanto do ponto de vista físico quanto do pessoal, com o aumento das equipes, consolidando uma nova fase de qualidade nos atendimentos de urgência e emergência da cidade. A requalificação também envolve aí UPAs. São Bernardo conta aí com 10 unidades espalhadas. Os pacientes em observação passaram a contar com avaliação de equipe multiprofissional, qualificando aí de maneira expressiva o cuidado. Tá aí então
essa grande obra. E o prefeito Marcelo Lima destacou que abrir esse HU foi cumprir efetivamente o primeiro dos seus compromissos assumidos no plano de governo. 18h22, cravadinho, hora de acionar direto de Mauá o Marcelo Ferreira com as informações da região do Grande ABC. Marcelo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Estamos aqui para o nosso bate-bola e até fazendo jus aí ao termo bate-bola. Já te pergunto, estamos chegando bem de imagem e de som por aí, muita chuva por aí. Aqui eu não sei se está chovendo, porque a janela não está chovendo. É que fecharam a janela ali, eu não pude ver. Mas parecia, quando eu entrei na rádio, que ia acabar o mundo. Mas parece que não acabou ainda não. E de resto, como é que nós estamos aí na região de Mauá? Estamos bem de som e imagem, então aí, Gil, pelo jeito. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu pergunto, porque Gil Latoreira, aqui precisa de um barco para cada um, porque a coisa não está fácil aqui. Eu mantive contato nessa tarde com nossas auxiliares aí, né? Eu até brinco, gosto da expressão do Luiz Melodia, o auxílio luxuoso da Kathleen e da Patrícia, ajudando a gente a estabelecer, viu, Gil, uma questão de estúdio para a partir de segunda-feira a gente está chegando forte com mais convidados, viu? Muito bacana, você já tem uma lista aí que eu já recebi de alguns convidados que por conta de questões técnicas não puderam participar, mas é sempre muito bom abrir os microfones para essas autoridades para que eles possam falar dos seus projetos e, claro, mais do que isso, prestar conta com a população, que é esse o nosso objetivo. Gil, nessa semana que nós iniciamos, né, com um convite honroso aí da nossa querida CEO, a nossa querida Gabi Tricânico, para a gente participar aí do download da notícia. Eu que venho do esporte, né, eu que venho das narrações de futebol, de várzea também, em todo esse ABC, e também do jornalismo em Santo André, em Mauá. A honra que nós temos esse convite, Gil, participar também com a Fabi Teixeira no download de primeira edição, e com você, Gil, a quem a gente pode falar que o primeiro dos 5 gols, né, Gil, pode ser o seu aniversário, né? Que foi ontem, 15, e a gente pôde à noite. Eu quero só te agradecer pela honra de dividir tela com você. Eu falava esses dias do patrimônio artístico, cultural, que você representa para o cinema, para o teatro, para a dublagem brasileira e para o jornalismo. Tantos jornais você dirigiu, e com toda certeza é uma honra para mim completar essa primeira semana, Gil, e fazendo jus, né? É minha 10ª entrada ao vivo. Valeu, né? 5 dias, 10ª entrada. Muito bom, parabéns, obrigado. Eu só consegui alcançar alguns pódios na minha carreira graças aos colegas que trabalham comigo, que me ajudam muito e que têm um grau profissional muito grande, como é o seu caso, que já está aqui pela 10ª vez na rádio e aqui comigo 5, porque você começou na segunda e está aqui hoje, sexta-feira, e vão ser muito mais entradas. Obrigado, viu, meu amigo? Que maravilha. Continuando fazendo jus ao bola, Gil, você está vendo, você comentou do Estúdio Verde aqui, né? Então, essa parede verde linda aqui atrás, né? Apesar que ontem o Bragantino foi 3-0 em cima do Corinthians. Mas, Gil, nós podemos falar aqui que o primeiro gol, vamos dizer assim, é o gol dessa chuva, né? Mais uma vez chuva em Mauá, mais uma vez o secretário Sérgio Moraes em contato com a gente, a rua cineasta Glauber Rocha. Nós combinamos aí, viu, Gil, com a Patrícia, a partir já de segunda-feira, com imagens, tá bom? Quando a gente for fazer o nosso bate-bola, na ausência, claro, do nosso entrevistado, ou nosso bate-bola, ok? Mas muita chuva aqui, e o mesmo cenário de ontem se desenhando ali naquela abertura tão conhecida por todos, do início da Avenida Barão de Mauá com a Castelo Branco, aqui um dos principais trechos, né? Fora outros de muita chuva aqui por Mauá. Vamos para o segundo gol? Você continuar aí com essa goleada, porque hoje, pelo jeito, vem goleada aí. Então tá aí, são 5 gols. O segundo de hoje, Gil, é que o vereador, hoje pela manhã, em parte, né, no tema gravado para a nossa querida Fabi, o vereador Mazinho, entrevistado, ele confirmou, né? O vereador Mazinho do PL confirmou a sua candidatura a deputado estadual por Mauá. Então ele pode também integrar aquele tabuleiro que a Gabi Tricânico também tem formado aí da política regional. Então o Mazinho também integra, a partir de agora, de maneira definitiva, o quadro dos pré-candidatos, ele
deputado estadual pelo PL. Diz que vem forte com o apoio do PL estadual e do PL nacional. É um nome certo, Gil. Lá vem o terceiro gol. O gol, então, Marcelo Ferreira, do ABC, direto de Mauá. Terceiro gol é Juninho Getúlio, o presidente da casa, que vai estar presente, enquanto vereador Gil, ele está a lei da liberdade Mauá. A lei da liberdade religiosa, marca importante aí, de respeito à prática religiosa. Primeiramente, gente, o Juninho esteve em contato mais com as liberdade. Depois o vereador Ricardo fez uma ação abrangendo todas as religiões, inclusive, principalmente para ele, as religiões evangélicas, na verdade, é culto. Então, foi um gol importante aí, Mauá crescendo na questão da liberdade religiosa, tão necessária no nosso país, né, Gil? Assim como todas as liberdades. Dúvida. Aliás, esse é assunto que sempre divide aí as bancadas. Alguns dividem como bancada da bala, outro bancada de Deus e por aí afora, né? Vamos lá, o próximo gol. Quarto gol é a reforma da UPA Magine, que já chega a 80%, Gil, de término. Ela foi iniciada em setembro de 2025, está sendo uma obra rápida, ali, tocada pela equipe da Saúde e também da Secretaria de Obras do prefeito Marcelo Oliveira. Uma obra importante para a cidade, foi muito explorada politicamente pelos adversários do prefeito Marcelo, a questão de ter parado a UPA da Magine, que é uma das principais, mas foi uma obra rapidinha, porque 80% já está pronto para a satisfação da população. Nós vamos estar lá na inauguração, nós vamos estar também conversando com a população ali sobre as melhorias. Lá vem o quinto e último gol, Gil. Vamos lá então para o último gol, para a gente encerrar a participação do ABC. Bate bola com o Gil, hein, no Estúdio Verde. Bom, quinto gol é o seguinte, Mauá, na área da educação agora, Gil, notícia de hoje, aumenta 40%, saiu aqui o término, a conclusão, 40% de investimento na educação infantil, 40% de aumento do valor do investimento da educação infantil em relação 25, 26. Então, neste ano, no ano passado, foram 244 milhões, Gil, de investimento na educação infantil em Mauá, e agora 342, 40% a mais. Mauá tem 16 mil alunos na rede municipal, sendo 16 mil, sendo 14 mil na educação infantil. E estão programadas as inaugurações de duas novas escolas, Gil, a do Jardim Oratório e também a do Jardim Primavera. 5 gols, então tá aí a chuva, o Mazinho, o Juninho Getúlio, a liberdade religiosa, a reforma da UPA Magine, bem adiantada, e o incremento importante aí na educação infantil da cidade de Mauá. Educação, tema fora de série, né, Gil? Sem dúvida nenhuma, foram temas bem abordados. Quando se fala de educação e saúde, a gente sabe que é de interesse e, principalmente nesse ano eleitoral, são pastas, juntamente com a segurança, que vão servir muito como plataformas e trampolins aí para os candidatos que vão se abraçar e se agarrar, claro, naquelas que estão dando resultado, né? Porque o que não está dando resultado, o nego vai fugir, não vai querer nem saber. Marcelo Ferreira, direto de Mauá, trazendo as últimas notícias do Grande ABC. Marcelo, segunda-feira você estará de volta aqui comigo no segunda edição, com mais um giro de notícias aí da tua região. Muito obrigado pelo prestígio, pelo seu carinho, pelo seu profissionalismo e bom final de semana. Segunda estamos de volta. Gil, a mesma coisa. Temos um adendo, se Deus permitir, a partir de segunda-feira com o estúdio onde estaremos com convidados, tanto às 10h30 da manhã com a Fabi Teixeira, como às 17h50, por volta dele também, né, com você, Gil. E quando nós estivermos nesse estúdio ou no local dos nossos convidados, nós estaremos aqui no Estúdio Verde, fazendo bate-bola com o Gil. Certo, obrigado. Bom final de semana. Fica com Deus. Abração, meu amigo. 18h31, saindo do ABC, vamos para o Litoral Norte. E quem traz todas as informações da região litorânea, direto da cidade de Ubatuba, é ele, Francisco Trevisan.
Muito boa noite, Trevisan, seja bem-vindo, meu amigo, como vai? Boa noite, Gil, boa noite para todo mundo, ótima sexta, e estamos com chuva, hein? Tem aí uma passagem de uma frente fria, aí que tá trazendo uma certa garoinha, aquele calor de manhã que tava nublado, deu aquela abafada. A previsão é que amanhã tenha sol, mas aí um pouquinho de entre nuvens e talvez chova também sábado e domingo no final da tarde. E, Gil, eu estava lá agora há pouco, naquele protesto que a gente falou que ia acontecer ontem, aquela manifestação, tinha cerca aí de uns 50 manifestantes, eles começaram a se concentrar lá pelas voltas das 4 da tarde, aí na frente da prefeitura, que a prefeitura ainda estava fechada porque estava sem energia, sem internet, tanto ali no Paço quanto em outros prédios ali da municipalidade, UBS, eles emitiram uma nota ali. Muito estranho, né? Tá sem energia em pontos diferenciados, isso porque a concessionária tem a prioridade de consertar, dependendo do que for ali, algo mais rápido possível. Então, muito estranho, só falaram isso que está com problemas, fecharam tudo mais cedo, sexta-feira, e foram embora. E esses manifestantes, a gente tem os vídeos aí, vários comentando lá também nas redes sociais, que também ainda lá na frente da prefeitura, sobre o aumento do IPTU de lugares que se pagam aí de 700 para 2.700, lugares que foram para 3, 4 mil reais. E a prefeitura recebeu eles, né? A gente tem a informação lá de alguns vereadores que entraram, o GAD está lá dentro, e outras 2 vereadores estão reunidos lá desde as 4 da tarde lá na prefeitura, pela foto que a gente viu, não está a prefeita, e sim pessoas ligadas aí ao governo da Flávia, e ainda sem um horário para terminar essa reunião. A gente também está em contato com eles para entender o que vai ser definido, decidido, feito, se semana que vem vai ter mais algum assunto. Aí, ó, alguns moradores também, ó, enfrentando chuva, né, Gil? Ó, apesar da chuva, foi bastante gente, e isso aí foi antes dos vereadores chegarem. Então, eles estão todos reunidos lá na prefeitura ainda desde as 4 da tarde, sob chuva. Alguns foram, talvez, se não chovesse, daria mais, mas vários manifestantes são conhecidos também aqui da reportagem, sempre estão presentes na Câmara Municipal, ó, e todos com cartazes aí contra o aumento do IPTU, Gil. Pois é, o interessante é você falar, Trevisan, que essas pessoas são figurinhas marcadas em manifestações, quer dizer, são sempre os mesmos que provocam tudo isso. Só pegando um gancho do que você comentou, Trevisan, sobre a questão do IPTU, que está rendendo muito nas redes sociais, a prefeita também saiu fazendo uma série de publicações, não só em defesa do IPTU, como outras ações que ela tem feito na cidade. Eu até tinha separado, mas por uma questão de tempo não deu para colocar. Ela falou também sobre os professores, reajustes. Na semana que vem a gente vai separar esse material e vai falar bastante coisa sobre essa questão, porque ela ficou, claro, diante de tudo que foi levantado. Em primeira mão você trouxe aquela acusação sobre o valor do IPTU. Na sequência ela se defendeu em relação a isso. Então, deu uma movimentada forte nessa questão, né? A gente sabe que isso acabou movimentando bastante, né? Fatos que a borracha do tempo não apaga. Tá marcado e a gente vai relembrar à medida que as coisas forem acontecendo. Trevisan, mais alguma coisa para fechar o teu bloco? Balsa lá operando com 1h30 de São Sebastião para Ilhabela, maré baixa, já no sentido contrário, 45 minutos lá da ilha para o continente, Gil. Pois é, você vive me convidando para ir para a região, mas todo dia você anda falando que está chovendo, que tem 1 hora de balsa, aí você me desanima. Eu preciso ir para aí, sim, tenho parentes aí na região, mas, cara, você só me desanima. Todo dia você fala que está chovendo. Aliás, Ubatuba é conhecido como Uba-chuva, né? Faz parte, Uba-chuva. Mas vamos lá. Trevisan,
Amanhã, se tiver plantão, você entra aqui na Rádio com as Notícias. Segunda-feira você entra no Download Primeira Edição com a Fabi Teixeira. E à noite eu te espero aqui no Download Segunda Edição. Tá bom, companheiro? Muito obrigado, bom final de semana. Até segunda. Tchau. Fechando então às 18 horas e 37 minutos a nossa região do Grande ABC, vamos para o Distrito Federal, vamos para Brasília. Antes de chamar o nosso correspondente da região, que é o articulista, consultor e jornalista João Carlos da Silva, tem uma nota rápida aqui de Brasília. O DR do Distrito Federal faz o primeiro leilão público do ano de veículos e sucatas. Os lances começam em R$ 120. O leilão acontece no dia 28 de janeiro e é de forma online. O Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal, DRDF, faz o primeiro leilão público de 2026 de veículos apreendidos em operações de trânsito. Os lances variam entre 120 e 116 mil reais. 120 reais e 16 mil reais. O leilão acontece no dia 28 de janeiro no site da concessionária Via Brasília Segura. Vou repetir. O leilão será no site da concessionária Via Brasília Segura. Os veículos ficam expostos entre 26 e 27 de janeiro no pátio da concessionária Via Brasília Segura, em Samambaia, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Filipão, R$ 120 para comprar um carrinho lá em Brasília? De repente, né? O que vem não vale a pena, né? Mas tem até 16 mil. São valores acessíveis, dependendo. Esses que a gente está vendo na foto aí, ó, são carros que já estão disponíveis. 16 pau aí nesse carrinho preto aqui, assim, a grosso modo, parece que vale, né? Eu daria 120 naquele que está do lado. 120 reais. Esse aqui até dá um pouquinho mais. Muito bem, 18 horas e 39 minutos. Hora então de chamar o nosso articulista, consultor e jornalista João Carlos Silva, que fala direto de Brasília. João Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Como você está? Tudo bem? Tudo bem com você, Gil, ouvintes, telespectadores da Guardiã da Notícia, colegas da emissora, um grande abraço. Brasília, um sol bacana, porque aqui chove, estava chovendo um dia sim, outro também, tá igual São Paulo. Pois como saiu televisão, nosso colega agora dizendo que todo dia chove, mas todo dia faz sol, né? Tem dia que chove e outros dias fazem sol, como diria Chico Buarque de Holanda, né? Tem dia que chove, exatamente. Tem dia que faz sol. Mas vamos lá. O que você traz de boas novas aí do Distrito Federal, João Carlos? Aqui o recesso continua, né? A expectativa agora do dia 1º de fevereiro, o início dos trabalhos legislativos. E o papo aqui você sabe quais são, né? É Banco Master, INSS, presidente Bolsonaro na papudinha e por aí vai. Coisas importantes mesmo. A nível Brasil, por enquanto, nada. Só Lula tranquilo na raia de disputa eleitoral para a presidência da República, até o presente momento, sem nenhum tipo de problemas ou de algum adversário forte que venha cutucar a sua liderança, né? Nadando de braçada, né? Enquanto os opositores ficam brigando aí para saber quem será o candidato, então tem briga de todo lado, gente que não se definiu, não consegue se definir, a coisa fica complicada e ele vai só se distanciando. É como uma corrida de Fórmula 1, né? Ele abriu uma certa distância de folga e lá atrás está uma briga danada. E aí, enquanto eles se embolam e batem, o sujeito só vai dando distância, né? Eu acredito que se esse cenário não se definir logo, ainda antes de terminar esse mês, só vai ficar bom pro Lula mesmo, que não vai ter candidato à altura para concorrer com ele. Você está correto. A oposição não se entende. Cada vez que sai um candidato, há um problema doméstico. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro saiu candidato à presidência. O que aconteceu? A Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, disse que o Tarcísio seria um nome bacana. Em seguida, a senhora primeira-dama do Estado disse que o marido dela, ele é realmente um grande nome, não dá para discutir, Tarcísio de Freitas, é muito preparado, disse que o Brasil precisa de um gestor. Já colocou no páreo o
o Tarcísio de novo. Quer dizer, há um problema muito, muito sério entre a oposição que precisa se entender. Porque veja só, nós estamos no ano eleitoral, 2026. A eleição já tinha que ter começado no ano passado, com uma candidatura de oposição já na rua, levando projetos de Brasil e discutindo os problemas do Brasil, do atual governo, as coisas que poderiam melhorar e propostas para a população. E não existe isso até o presente momento. Então, Lula está tranquilo. E detalhe que eu sempre digo, sentado na cadeira e com a caneta na mão. E que ele sabe fazer muito bem, eu sempre tenho dito aqui. Muitíssimo bem. Articulador, ele sabe fazer esse papel junto até a própria oposição, ele consegue unir direita, esquerda e centrão dentro dos interesses de cada qual. Enfim, só vai ser bom para ele mesmo e, claro, quem tiver do lado dele vai nadar de braçada também. Você falou sobre a questão do Bolsonaro, da Michele, do Flávio. A família tem discutido bastante, que é outro problema que inclusive atrapalha aqui em São Paulo, porque o governador acaba não se definindo o que ele vai fazer, se ele vai para a reeleição, se ele sai como candidato à presidência da República. A Michele parece que não quer que o 01 saia, até apoiou o Tarcísio, enfim. Bolsonaro está com endereço novo para continuar agora comandando aí essa articulação, né? Aliás, a gente não costuma fazer nenhuma crítica pessoal, né, às pessoas, porque isso é muito ruim. Mas o presidente Bolsonaro estava no local que diziam muito pequeno, não cabiam à altura dele, porque ele poderia se machucar e tal. Ele foi trocado agora para um lugar muito bom, muito melhor do que ele estava, não tenha dúvida. Uma bela cama, um belo chuveiro, um belo quarto, todo de mármore, ele vai ter atenção especial, a gente sabe que ele tem problemas de saúde, tem que ser cuidado, mas infelizmente são coisas que ocorreram durante o mandato dele. A justiça, a gente não é jurista, então ele não pode discutir o problema jurídico, não é verdade? Pois é. Mas eu acho que agora ele tinha que ficar calmo, se assegurando de pessoas ali para orientá-lo, fisioterapia, cuidar da saúde. E o problema político é discutido do lado de fora. Infelizmente, eles não estão se entendendo politicamente. Uma hora é 01, é 02, 03, 04, é muito zero para pouco discurso. Esse é o problema. Inclusive, esse assunto que você está levantando sobre o conforto, se você permitir, eu tenho um vídeo muito rápido de uma reportagem justamente dessa transferência. Eu vou pedir para exibir essa matéria e aí na volta a gente comenta que é exatamente tudo isso que você está falando. Quando muita gente falou que era uma ação de mão de ferro do Moraes, não, muito pelo contrário. Nós vamos acompanhar no vídeo na sequência exatamente qual é a nova situação de instalação do Bolsonaro, porque o ministro do Supremo Tribunal, o Alexandre de Moraes, determinou ontem, né, essa transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para um centro penitenciário com condições de reclusão muito mais favoráveis. A Patrícia coloca agora aqui na tela do download essa reportagem sobre a transferência do Bolsonaro, João, e a gente volta a comentar. Roda pra gente, Pati. O Supremo Tribunal Federal informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido nesta quinta-feira da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. O ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-presidente para uma sala de estado maior localizada no batalhão, no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpria a pena na Superintendência Regional da Polícia Federal. Na nova unidade, Bolsonaro terá acesso a uma área total de 64,8 metros quadrados, com quarto, banheiro privativo, cozinha, área externa para banho de sol e espaço para equipamentos de ginástica. As visitas familiares foram ampliadas para 2 dias por semana, em 3 horários distintos. Na decisão, o ministro ressaltou que a defesa e os filhos do ex-presidente criticaram sistematicamente as condições da sala, o período e a duração das visitas, os banhos de sol, os ruídos provenientes de equipamentos de ar-condicionado, além da alimentação oferecida.
Moraes lembrou que as condições anteriores na Polícia Federal já eram o que qualificou de extremamente favoráveis, quando comparadas à realidade do sistema prisional brasileiro, uma vez que Bolsonaro cumpria pena em uma sala individual de 12 metros quadrados, o dobro do tamanho previsto na Lei de Execução Penal, com banheiro exclusivo, frigobar, televisão e ar-condicionado, benefícios inexistentes para a maioria dos presos em regime fechado. Tá aí, João, exatamente o que nós comentamos, que você muito bem lembrou. A gente já tinha esse VT no gatilho e veio assim em primeira mão. Ficou melhor para ele, né? Não ficou tão ruim. Pelo jeito o lugar é maior, é mais espaçoso, tem mais condições, vai poder receber mais vezes visitas da família. Enfim, é exatamente esse resumo que você fez aí, né, João? Exatamente. As condições que o ministro Alexandre de Moraes proporcionou nesse momento é muito mais favorável onde o ex-presidente estava. Evidentemente que ele, lógico, tem um problema de saúde, vai ser muito bem cuidado, tal, mas a questão jurídica você discute com a justiça. Agora, que ele tem que cuidar, ele vai ter tempo, inclusive, para cuidar da questão política nacional, mas de uma maneira mais calma. Deixando as coisas correrem, fluírem do lado de fora de onde ele está, com os seus liderados, as pessoas que têm a liderança do ex-presidente, que o confortam quando ele precisa. Mas e outra coisa, e você disse bem, se demorar muito essa escolha de um candidato, dificilmente a eleição sai das mãos do presidente Lula para sua reeleição. Lembrando que ele está no mandato com a caneta na mão. E tem um detalhe, ninguém pode se assustar se ele colocar de vice uma pessoa completamente fora do circuito do meandro da esquerda. Ele pode buscar alguém da direita para colocar, ou do centro, para colocá-lo como vice. Aí é o seguinte, fica sopa no mel, uma facilidade tremenda. E a oposição não pode, eu sempre digo isso, já escrevi nos meus artigos, que a oposição não pode menosprezar ele numa campanha eleitoral. Ele perdeu 3 eleições, ganhou 3, está indo para o 4. Quer dizer, e outra, ele está sentado na cadeira, como eu sempre digo, com a caneta na mão, tem todas as condições para se reeleger. Esse é o detalhe, e a oposição tem que pensar nisso. Evidentemente que você tem agora o Banco Master, o INSS, é muita confusão, muita roubalheira, muita bandalheira que tem que vir à tona no Brasil para que a população pelo menos tenha ciência do que ocorre na política, o que estão fazendo com o dinheiro público. E isso é uma questão que o Brasil também precisa se atentar para não ocorrer esses fatos que vêm ocorrendo sistematicamente durante muitos e muitos anos. Muito bem lembrou, e infelizmente a memória do brasileiro é muito curta mesmo. Se ele tivesse um pouquinho de memória, ele lembraria que, embora a Lava Jato tenha sido soterrada e engolida, ela deixou boas marcas e levantou grandes nomes que inclusive estão todos de volta ao cenário político. O dinheiro foi recuperado, foi devolvido, e não tem como você falar que não foi você se você devolve. Eu não posso te acusá-lo de ter roubado, você me devolve o dinheiro e fala, mas não fui eu. Ora, não bate essa conta, né? E, enfim, é um assunto que a população esqueceu, que é um grande problema do brasileiro na hora da eleição. Ele esquece muito rapidamente o que o sujeito fez no passado e só lembra dos últimos dias. Então, se fizer uma campanha bacana nos últimos meses, pronto, é o suficiente para se ganhar uma eleição aqui no Brasil. Mas eu espero que esse cenário mude. A Guardiã tem feito um trabalho por meio da Gabriele Tricânico com um levantamento e análise política de candidatos, futuros candidatos e de regiões que tem demonstrado muito bem as articulações, as condições e principalmente as propostas de cada um, levando em consideração a capacidade individual de cada candidato, que é isso que nós temos que ver. Como se hoje no Brasil, você que tem muito mais experiência política do que eu, você sabe que no Brasil deixou-se de analisar a proposta partidária e sim só o individualismo do candidato. Antigamente nós tínhamos a Arena e o MDB, era isso, né? E os dois partidos tinham as suas diretrizes. Você seguia o que o partido tinha como seu programa de governo, independente de quem fossem os candidatos. Hoje não.
Hoje, dentro de um partido, você tem um cara que, inclusive, não defende a teoria do próprio partido. E aí fica trocando, pulando de um partido para o outro. Bom, eu vou te jogar um assunto... Pode falar. Só complementando rapidamente para não te interromper. Temos vários e vários partidos em linha e muitos outros para serem criados. Isso não tem necessidade no país. Porque a política, você segue a esquerda, a direita e acabou. Antigamente era MDB, Arena, PTB, PCdoB e acabou. Agora não, agora tem um monte de partidos trazendo todo mundo para dentro que não representam a sigla partidária. Mudam de partido como se mudam de camisa. E outro detalhe importante, vou citar aqui, o trabalho que essa moça, Gabriele, vem fazendo é digno de aplauso nacional. Eu nunca vi na mídia um retrato tão profundo da classe política brasileira como ela vem fazendo. Espetacular, espetacular. Isso já vem da carreira da Gabi desde o início, quando ela trazia, aliás, esse nome, a Guardiã da Notícia, era justamente, foi criado para guardar a notícia verdadeira, como se estivesse, inclusive, tomando conta da verdade, a Guardiã. Exatamente. E ela continua fazendo esse trabalho e trazendo... E os políticos, a cada dia, querem participar mais da grade da Guardiã, porque sabe da ressonância que isso dá na população. Às vezes o download vai ter que ter umas 4h30 para poder colocar o que tem aqui de pauta. Bom, para encerrar, João, deixa eu te falar uma coisa. Rapidamente, 2 minutinhos para consideração final. Quantidade enorme de partidos e uma verba bilionária, que é a verba partidária. Você pode até deixar para a semana que vem, se você quiser falar sobre isso. E como é que vai ser essa distribuição, hein? Loucura! Eu conversei, hoje, curiosamente, eu conversei com 2 pessoas. Um no Rio de Janeiro, o Dr. Jorge Chernichado, que tem uma clínica muito respeitada no país, já foi muito condecorado pelo Conselho de Radiologia, pela capacidade técnica que ele possui. E conversando em Brasília com a professora doutora da Universidade do Amapá, a professora doutora Eurídice Pacheco Ruela, sobre essa questão que você estava dizendo. O doutor Jorge falava, João, os partidos políticos com essa imensidão, rios e rios de dinheiro, que você poderia utilizar na saúde pública, aqui no Rio de Janeiro, melhoraria as cidades não mandariam tanta gente para a capital, você melhoraria hospitais, dava melhor condição de ganho aos profissionais da medicina, da radiologia, da enfermagem, assistente social, e não fazem isso. Para que tanto dinheiro numa campanha eleitoral para as pessoas às vezes colocarem candidato fantasma e ficarem com dinheiro? A professora Eurídice, a mesma coisa, falou, João, como que não se coloca esse dinheiro numa parte da educação? Tem tantas escolas no interior do Brasil de pau a pique, que o professor sai da sua casa a pé, tomando banho de areia, leva os alunos em fila, sem ônibus, um calor no sol quente, as escolas não têm nem telhado. Para que tanto dinheiro utilizado numa campanha eleitoral, de fundo eleitoral? Não tem necessidade, Gil. É importante o Brasil pensar nisso. Antigamente não tinha fundo partidário e as campanhas fluíram normalmente. Esse é o detalhe. Agora não. Terminou uma campanha eleitoral, tem a prestação de contas. O que acontece? Muitos e muitos candidatos são invalidados, às vezes eleitos, outras vezes não, como as contas não estão lá, recebeu 1 milhão, mas não gastou 1 milhão, gastou menos ou gastou mais. Aí um outro candidato teve 10 votos, recebeu 200 mil de fundo partidário. Pelo amor de Deus, gente, isso é brincar com o dinheiro público e com a cara do povo brasileiro. Tem que acabar com isso. Bom, 18h56. João, muito obrigado pela sua participação. Sexta-feira que vem você está de volta. Muito obrigado, claro. E tendo qualquer outra oportunidade, durante a semana você entra comigo aqui. Bom final de semana. Toda sexta estamos à disposição. Bom final de semana para você, sua família. Grande abraço a todos da emissora. Fique com Deus. Grande abraço. 18h56 é o que crava o relógio da Avenida Paulista. Ponto final. Ficamos por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que viraram notícia. Acompanhem todas essas notícias e muito mais acessando o nosso portal aguardandanoticia.com. Obrigado aí a toda a nossa equipe operacional que trabalhou comigo aqui hoje. Kathleen Costa, muito obrigado. Segunda-feira você está de volta. Muito obrigada, Gil. Agradeço pela
pela oportunidade de estar aqui na rádio. Agradeço a todo mundo por assistir e acompanhar o Download da Notícia segunda edição e até segunda. Muito bom. Obrigado pela produção de hoje e de toda esta semana. Felipe Baldez, muito obrigado também por conduzir brilhantemente a nossa mesa de som e trazendo informações e me apoiando na produção dos programas. Segunda-feira a gente está de volta, Felipe. Segunda-feira voltamos às 17 horas com o Download da Notícia segunda edição aqui, na nossa penumbra aqui, para quem está acompanhando as imagens aí pelo YouTube. O meu bolinho de aniversário está aqui separado pela produção. Parabéns, Gil! Para acabar o jornal. Não falou do aniversário ontem, mas tá aí, ó. Mas era impossível para uma equipe tão competente de jornalismo esconder uma informação, e a Guardiã foi lá e descobriu. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, nos acompanhou pelo nosso rádio AM 560, nos acompanhou pelas nossas multiplataformas e também pelo nosso canal do YouTube aqui com imagens. E agora que você está muito bem informado, aproveite bem esse final de sexta-feira, aproveite bem o seu final de semana, bom descanso, estaremos de volta segunda-feira, a partir das 7 da manhã com o Cidade Dentro da Cidade, depois às 9 da manhã com a Fabi Teixeira e o Gustavo Cópia com o Download da Notícia primeira edição, e ainda às 5 da tarde estaremos de volta comigo, com a Kathleen e com o Felipe com o DN segunda edição aqui pela rádio A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional com alcance global. Continue com a nossa programação. Boa noite, bom final de semana. Tchau, pessoal. E olha, sextou. Nós vamos terminar o jornal de hoje com um show de guitarra que foi feito lá num pub na Itália, é do JB Duo, que é um projeto só com o guitarrista da banda. Tchau, pessoal, música e informação na palma da sua mão, música na tela. Like the legend of the phoenix, oh, let the beginning, walking through the spinning, the fighting of the beginning. We want to find to keep on, so let's take it back. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.